Amém. Ontem eu vi que palmas são formas de você celebrar o Senhor. Calma que eu não vou te pedir para dar palmas, não. Mas que existem várias formas de nós expressarmos a nossa adoração ao Senhor. E uma delas é no coletivo, é estarmos juntos adorando ao Senhor. Então existe poder, existe graça em estarmos juntos adorando ao Senhor. Amém? Então eu queria te convidar para estar de pé e prestar a sua adoração ao Senhor. Nós queremos orar, sabendo que o Senhor é aquele que prepara o céu sobre nós. Amém? Dos céus vem a vontade de Deus, dos céus vem a palavra, dos céus vem a semente, dos céus vem a salvação, dos céus vem o novo. E nós oramos, cremos que tudo aquilo que vem do Senhor para nós é aquilo que vai frutificar no nosso coração. Amém? E a palavra diz que o nosso coração é como se fosse a terra. Eu quero que você coloque agora a tua mão no teu coração e pergunte para o Espírito Santo. Vamos lá? Coloca a mão no teu coração, não deixa nada em volta de distrair, e pergunte para o Espírito Santo: como está a terra do meu coração? E ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. A palavra diz que existe uma terra que está pronta para receber a palavra, que existe uma terra que está endurecida, que existe uma terra que está seca ou que tem espinhos em volta. Peça ao Espírito Santo para te mostrar, de maneira que você possa deixar o Espírito Santo promover mudança, se há algo que está tornando seco ou endurecido algo dentro de você. Senhor, nós oramos nesta manhã, crendo que o Senhor envia a tua semente dos céus. Nós oramos nessa manhã crendo que essa semente, ela cai na terra do nosso coração. Sim, nós oramos crendo que essa semente é capaz de produzir muito além de que ela carrega multiplicação, ela carrega vida, ela carrega milagres. E nós oramos nessa manhã para que a terra do nosso coração não esteja endurecida com julgamento, com crítica, com mágoa, com resistência. Mas, Pai, tua palavra diz que o Senhor ama, e porque o Senhor ama, o Senhor produz correções em nós. Então nós oramos nessa manhã para que a terra do nosso coração seja corrigida, que a terra do nosso coração possa ser arada, que a terra do nosso coração possa, pelas tuas mãos, Senhor, possa arrancar toda a erva daninha, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, em nome de Jesus, se as nossas atitudes têm sido atitudes carnais, mostra agora como no espelho, Senhor, aquilo que não provém de Ti, que não provém do Teu Espírito para nós. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos e sabemos, somos Teus filhos e por isso somos corrigidos, somos disciplinados.
Por isso nós podemos atestar o teu amor de Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa mostrar se há algo que tem deixado, que nós temos deixado passar. Mas nós queremos estar aqui, diante do Senhor, em liberdade, como filhos amados, já corrigidos, em atitude de rendição e arrependimento, mudança de rota. Nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor nos mostra, o Senhor também é capaz de produzir o novo. O Senhor só precisa do meu e do seu sim. Sim, Senhor, eu me rendo. Eu reconheço que tenho falado aquilo que não vem do teu coração. Eu reconheço que tenho comparado. Eu reconheço que tenho julgado. Eu reconheço que tenho perdido tempo olhando para fora, para os irmãos, para fora, para a política, para o vizinho, para o familiar, ao invés de deixar o teu Espírito olhar e examinar o meu coração. Senhor, nós nos rendemos nessa manhã, porque sabemos que Tu és um lugar seguro, Tu és casa. Senhor, Tu és o nosso Pai, o nosso lugar mais seguro no universo. Tu és aquele que é capaz de dizer, sim, você está errado, errada, e mesmo assim derramar um amor incondicional e nos mostrar como é certo, a forma certa de fazer como um bom Pai. Tu és aquele que em Jesus nos mostrou a maneira correta de sermos guiados pelo Teu Espírito e de demonstrarmos o caráter do céu. Senhor, muito obrigada, porque nessa manhã o Senhor nos dá a chance, Senhor, da reconciliação. O Senhor nos dá as segundas chances que a graça nos mostra. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos vê em liberdade, levantando as mãos e adorando ao Senhor, nos sentindo, Senhor, leves, aceitos, amados, a partir da correção que vem de Ti como Pai. Muito obrigada, Senhor. E nós declaramos que nenhum sofisma, nenhum principado, potestade, nenhum tipo de pensamento que habita os ares ou entidades podem roubar aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Nós declaramos aquilo que a palavra diz, que quando o Senhor venceu a morte, venceu ali a cruz, todo principado, toda potestade foi exposto publicamente, foi humilhado, envergonhado, por causa da Sua autoridade, Jesus, por causa do Teu poder, Senhor. E nós declaramos nessa manhã que não há nenhuma interferência nos céus, que não há nenhuma interferência nas mentes, que não há interferência nos ares, porque Jesus já expôs publicamente ali na cruz do Calvário. E é nessa autoridade que nós declaramos que a nossa mente reflete a mente de Cristo, que a nossa mente, vontade, decisões, emoções, está conectada agora à mente de Cristo. Nós declaramos alinhamento completo em Cristo Jesus. Declaramos nossas armaduras ajustadas. Declaramos que nós estamos alinhados contigo, com o céu.
E é nessa clareza que nós vamos, como um exército de filhos amados, nós seguimos ao nosso leão de Judá e nós vamos declarar o nosso louvor nessa manhã, a nossa adoração com clareza, com intensidade. Senhor, nós declaramos lábios agora ungidos, queimando, Senhor, ungidos com o Teu Espírito Santo derramando ali. Nós declaramos aqui em casa, nós declaramos as nossas bocas destravadas para uma adoração profética, para uma adoração de avanço, para uma adoração, Senhor, de guerra. Nós declaramos que nós seguimos ao leão de Judá, nós seguimos aquele que é o cavaleiro, que tem o manto salpicado de sangue, e aquele que está escrito que Tu és o Rei dos Reis, o leão de Judá, o Senhor é o Senhor dos Senhores. Nós seguimos a Ti. Aleluia! Essa igreja que tem todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Nós estamos aqui para isso, para Te adorar e para seguir a Tua voz. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Flua, flua. As canções estão aqui, não são para você, elas são para o Senhor. Então flua adorando a Ele. Amém. Nós reconhecemos a Tua voz, Jesus. Nós reconhecemos a Sua voz. Nós reconhecemos a Sua voz. Reconhecemos o Teu toque nesse dia, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Teu nome estremece tudo em mim, Teu sangue traz vida ao meu deserto. Ele está aqui, eu sinto o cheiro dele. Nós sentimos Jesus. Teu nome estremece tudo em mim, Teu sangue traz vida ao meu deserto. Ele está aqui, eu sinto o cheiro dele, Jesus. Eu conheço o Teu toque, Jesus. Eu conheço a Sua voz, Jesus. Ninguém me amou assim, Jesus. Tens um nome sobre todo, Jesus. És o meu melhor amigo, Jesus. Incomparável é. Teu nome estremece tudo em mim, Teu sangue traz vida ao meu deserto. Ele está aqui, eu sinto o cheiro dele, Jesus. Eu conheço o Teu toque, Jesus. Eu conheço a Sua voz, Jesus. Ninguém me amou assim, Jesus.
aqui. O Rei está 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 aqui. Nós honramos o Rei. Nós rendemos toda a nossa adoração ao Rei. Nós honramos Jesus nesta manhã. Nós honramos a Jesus nesta manhã. Então, quando nós dizemos que reconhecemos a sua voz, que reconhecemos o teu toque, significa que nós não nos confundimos com outras vozes. Reconheça o Senhor nessa manhã. Tenha consciência dessa presença santa, dessa presença tão digna nessa manhã. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Teu nome estremece tudo em mim. Teu sangue traz vida. Ele está aqui. Eu sinto o cheiro dele, Jesus. Eu conheço o teu toque. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Eu conheço a sua voz, é Jesus. Ninguém me amou assim. Jesus, tens o nome sobre todos. Jesus, és o meu melhor amigo. Jesus, incomparável é. Jesus, eu conheço o teu toque. Jesus, eu conheço a sua voz. Jesus, ninguém me amou assim. Jesus, tens um nome sobre todos. Jesus, és o meu melhor amigo. Jesus, incomparável és. Jesus, Jesus. Nós reconhecemos o Senhor neste lugar. Reconhecemos a tua presença. Reconhecemos o Senhor. Acreditamos em tudo que foi profetizado e viveremos para ver cumprir cada palavra. A restauração chegou. Somos portais de Deus. A restauração chegou.
presença faz. Ele sempre faz mais do que merecemos. 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 Nada quebra, nada falta, nada fora do lugar. 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 Tudo novo, tudo novo, sua presença faz. Tudo novo, tudo novo, tudo novo, sua presença faz. Eu tenho ouvido o Senhor falar muito sobre distrações. E nessa música aqui, o que aconteceu de me distrair foi um absurdo. Eu comecei a pensar em tudo agora. Então, coloca a mão sobre a sua mente agora, sua cabeça, mais uma vez. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos a plena consciência de Sua presença aqui, em nossas casas. E eu vi como se tivesse um terreno muito seco e a presença dele viesse passando assim, fosse ficando verde. Só que a gente não estava percebendo isso. Então eu oro em nome de Jesus. Nossas mentes alinhadas com o Senhor nessa manhã. Toda distração nós rejeitamos em nome de Jesus. Eu oro por uma perfeita gestão de tempo, para que nós estejamos presentes aqui, presentes em nossas casas, presentes em nossos trabalhos, plenos, conscientes da Tua presença, Jesus. Presentes conosco, nos ajudando, nos guiando, nos direcionando em tudo que fizermos. Deus, eu oro pelas escolas aqui representadas pelos professores nesse lugar. A Tua presença faz tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Eu vejo o Senhor avançando nas escolas neste ano. Levando nesse ano uma coisa nova. Novidade. Deus, aumenta a expectativa dos professores aqui representados, dos mestres, porque onde a presença do Senhor está, não tem como permanecer do mesmo jeito. Eu vejo a presença do Senhor avançando, aquilo que estava seco, ficando verde novamente. Deus, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos que a gente veja e perceba: o Senhor está aqui. O Senhor está em nossa casa. Há uma parceria do céu conosco. Uma parceria do céu. Nós encerramos hoje, nessa manhã, toda a parceria que fizemos com medo até aqui. Toda a parceria que fizemos com a dúvida até aqui. Toda a parceria com a murmuração, com a reclamação. Nós encerramos hoje. Nós somos parceiros, Jesus. Nós caminhamos lado a lado. Nós selamos essa aliança nessa manhã. A minha parceria é com o Senhor. É com o Senhor.
selamos essa aliança e encerramos alianças erradas nessa manhã. Encerramos interferências nessa manhã, interferências malignas, contrárias, de dúvida, do medo. Nós encerramos hoje, nós fechamos portas com teu sangue em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, deixando para trás tudo que nos atrapalha, todo peso, todo pecado, nós deixamos para trás e nós avançaremos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda maledicência nós deixamos para trás. Em nome de Jesus, encerramos hoje. Contrato encerrado com o mal. Nós nos alinhamos com o Senhor. Nós nos alinhamos com o Senhor Jesus. Plenos da consciência da tua presença em nossas casas. Ah, Senhor, se nós temos ignorado o Senhor, se nós temos ignorado a tua voz, hoje nós nos voltamos para ti, Jesus. Nós ouviremos o bom pastor, nós ouviremos o Senhor, nós somos as suas ovelhas, nós reconhecemos a sua voz, nós reconhecemos a tua direção, nós reconhecemos o Senhor, nós sabemos o que é do Senhor e o que não é do Senhor, e nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos o Senhor, escolhemos a tua palavra, escolhemos declarar a palavra, nós escolhemos declarar a palavra. Nós não negociamos isso. Das nossas bocas fluirão fontes de vida, fontes de vida, fonte. Nossa boca fluirá vida, 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 vida. E onde está morto, haverá vida. Das nossas bocas fluirão a cura. Das nossas bocas fluirão a vida. Das nossas bocas fluirão libertação. Oh, das nossas bocas fluirão vida, das nossas bocas fluirão cura, das nossas bocas fluirão libertação, das nossas bocas fluirão vida, das nossas bocas fluirão cura, das nossas bocas fluirão libertação, libertação, libertação. Das nossas bocas fluirão vida, das nossas bocas fluirão cura, das nossas bocas fluirão libertação, libertação. Eu faço parceria com a palavra todos os dias. Estamos conscientes da presença de Jesus. Conscientes da presença de Jesus. E o que não se parecer com Ele, o que não combinar com a presença de Jesus, nós rejeitamos. Porque nós saberemos identificar imediatamente. Pensamentos que não combinam com o céu. Palavras que não combinam com o céu. Posturas que não combinam com Jesus. Sensações que não combinam com Jesus. Nós vamos identificar rapidamente. E vamos nos posicionar como aqueles que estão assentados com Cristo nas regiões celestiais, com aqueles que sabem o que fazer, com aqueles que têm a palavra. Nós seremos ágeis para trocar a mentira pela verdade. Eu declaro a agilidade aqui nessa manhã. A agilidade do céu para trocar toda mentira pela verdade. Quando você perceber algo que não combina com Jesus, que não combina com o céu, como igreja do Senhor na terra, munidos, cheios de ferramenta, você vai declarar a verdade, vai declarar a palavra, vai declarar a palavra, mesmo que o que você esteja vendo esteja totalmente o contrário, você não vai parar, você vai declarar a palavra. Nós fazemos parceria com o céu. Ai, Jesus, essa pessoa está em estado terminal, ela vai morrer. Nós não vamos falar isso, nós vamos falar, essa pessoa será curada em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor quer. Ai, que pessoa perdida, não tem mais jeito para ela, não, é o que você vê, mas o que Jesus vê combina com o que Jesus vê, o que você vê. Nós alinhamos nossa visão agora nesta manhã ao que Jesus vê.
nós vamos olhar para as pessoas e vamos ficar apaixonados por elas. E vamos falar como Jesus ama essa pessoa. Que pessoa querida, amada. Tem preço, um alto preço, preço de sangue. Eu oro para que vocês vejam o sangue de Jesus na vida de todas as pessoas que vocês encontrarem. Que você valorize as pessoas. Há um preço de sangue ali. Eu oro, Senhor. Eu oro pelas nações da terra. Oh Deus, a igreja do Senhor hoje está orando pela libertação de várias nações. Em especial queremos orar pelo Irã. Oh Deus, a tua igreja está de joelhos orando e clamando pelo Senhor, pela libertação, e nós temos visto jovens se posicionando sem medo de morrer pela liberdade, e os pastores estão orando e falando: Deus, entra agora, Senhor, com os teus exércitos poderosos, luta em nosso favor. E nós como igreja oramos por eles também em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela nossa nação. Esse será o ano. Tudo que nós falamos até agora, que não está alinhado com a tua palavra, nós rejeitamos em nome de Jesus. Declaramos liberdade, declaramos uma nova graça, uma nova unção para caminharmos nesse novo tempo. Nós acreditamos em tudo que temos declarado aqui. Nós viveremos e veremos a bondade do Senhor nessa terra. Nós não declaramos a palavra e profetizamos em oração e logo depois a gente fala tudo o contrário. Nós somos coerentes, amém? Nós somos coerentes com aquilo que temos orado. Então nós vamos cantar mais uma vez: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, porque é isso que a presença do Senhor faz. Nós amamos Jesus nessa manhã. Aleluia. Eu vejo essa linha reta do céu à terra, nos alinhando nessa manhã ao Senhor. Pensamentos alinhados, palavras alinhadas, postura alinhada. Oh, Jesus, 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 Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Oh, nós caminharemos alinhados com o Senhor neste lugar, nessa terra, para esse tempo. Nós estamos aqui, Jesus. Oh, Jesus. Nada quebrado, nada falta, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo novo, tudo novo, tudo novo. A tua presença faz tudo novo, tudo novo, tudo novo. A tua presença faz. Ele sempre faz mais do que merecemos. 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 Viver, eu venho aqui pra sempre paz sem fim. Viver, eu venho aqui pra sempre paz sem fim. Aleluia.
Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Confiamos no Senhor, ó Deus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus sobrenatural. Pega esses envelopes nessa manhã, crendo no Deus sobrenatural. Ainda nessa consciência da presença, nós vamos declarar a palavra nessa manhã. Nós temos vivido sobrenatural.
coisas que só o Senhor poderia fazer. Declara a palavra nessa manhã com expectativa. Obrigado, Jesus. Jesus. Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro encontrado, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Ainda com os envelopes levantados, você vai falar: Deus, eu quero testemunhar esse ano. Eu quero celebrar com os meus irmãos. E eu quero contar testemunhos poderosos. Jesus, faz de novo. Nós cremos em Ti, Deus do sobrenatural. Isso não é lei da atração, não é aquelas palavras soltas ao vento, não. Nós estamos declarando a palavra, amém? Estamos declarando aquilo que o Senhor já tem lá no céu e nós vamos acessar em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Aleluia. Irmãos, esse para nós é um ano em que o Senhor quer subir o nível. Esse para nós é um ano em que nós queremos caminhar em unidade. A palavra que Deus trouxe para nós foi exatamente essa. E a gente precisa entender que nós somos membros do corpo. E a igreja, ela usa essa figura, né? Nós somos vários membros e como vários membros, nós estamos ligados uns aos outros. A Bíblia também utiliza a figura de um edifício, de um prédio. E a gente precisa entender que nesses locais de conexão pode acontecer algumas coisas e nós entendemos que o Senhor nos tem chamado para que possamos viver essa unidade plena que Ele tem para nós. E hoje eu queria ver com você sobre uma unidade estabelecida pela Palavra de Deus que cura. Abra comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso de número 5. Romanos capítulo 12, verso de número 5. O texto diz: assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Irmãos, quando nós lemos essa palavra, nós entendemos a multiforme graça e sabedoria de Deus. O texto diz que em Cristo nós somos muitos, mas embora sejamos muitos, nós formamos um só corpo, e nós estamos agora ligados uns aos outros. Por isso que para nós esse ano de 2026, o ano da unidade, é um ano em que o Senhor está nos puxando para a gente resolver uma série de conflitos e relacionamentos que muitas vezes nós deixávamos impactar a nossa vida. Nós lemos em Gênesis 11:6, o próprio Senhor intervindo na terra, dizendo: porque o povo é muito, nós somos
porque o povo é um, perdão, então não haverá empecilho. Coloca aqui para mim, Gênesis 11, 6. O Senhor disse: se como um só povo que fala a mesma língua começarem a fazer isso, nada do que planejam fazer será impossível. Irmãos, o que Deus está querendo que a gente entenda é que na unidade não haverá impossível para nós. Então, esse ano de 2026, o Senhor nos tem chamado para essa realidade que vai além. Hoje nós estamos juntos e unidos para fazermos a vontade daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nosso desafio é, embora muitos, como nós vimos aqui no texto, nós somos um. E eu queria trazer para nós a efetividade e a importância de sermos um e de vivermos tudo que o Senhor tem para nós. Irmãos, nós como igreja não somos um ajuntamento, nós somos um corpo vivo. E todo corpo saudável precisa ter uma comunicação honesta. Nós precisamos aprender esse aspecto daquilo que o Senhor tem para fazer conosco, porque veja bem, irmãos, quando o corpo perde a capacidade de sentir dor, ele não se torna mais forte, ele se torna doente. E isso é algo que muitas vezes a gente vem tentando durante toda a nossa vida. Então, o que eu preciso entender? Que quando um corpo, ele deixa de sentir dor, ele não está ficando mais forte, ele está se tornando doente. Da mesma forma, quando a igreja perde a capacidade de falar a verdade em amor, ela não se torna mais unida, ela se torna frágil. E o que o Senhor precisa trazer para nós é exatamente essa unidade na nossa comunicação. Se como um só povo. Isso é obra de Cristo. Irmãos, nós somos um só corpo, mais um corpo que fala a mesma língua. E é isso que a gente precisa entender. Nós agora precisamos ter a capacidade de falarmos as verdades que o Senhor tem para nós em amor. E a gente precisa entender que unidade não é ausência de conflito. Unidade é maturidade de confrontar sem destruir, ouvir sem ofender, porque o objetivo não é vencer debates, mas curar o corpo. E eu sei, e eu tenho dito, que esse ano será o ano do nosso maior desafio enquanto igreja. A oração de Jesus em João capítulo 17, que é o texto que nós separamos para o ano, é: Pai, eu lhes dou a minha glória, para que eles sejam um, como nós somos. Irmão, essa é uma oração de Jesus para nós. Então a gente precisa entender que unidade não é ausência de conflito, porque deixa eu te dizer uma coisa: enquanto nós vivermos nessa terra, haverá conflito. Por isso que a Bíblia fala, utilizando a verdade em amor. E a gente vai explorar isso para que a gente seja um só povo que fale a mesma língua. Não quer dizer que nós concordamos em tudo. Por isso, nós estamos caminhando e o objetivo nosso, enquanto igreja, é de sermos levados à maturidade. Deixa eu só repetir: de confrontarmos sem destruir. Confronto não é visando destruição. De ouvir sem nos ofender. Mas você falou alguma coisa, sim, eu precisava falar, isso precisava ser dito, mas eu não estou te ofendendo. Se eu digo que tem uma casca de feijão no seu dente, um alface aí, eu não estou te ofendendo, eu estou te ajudando. Mas uma pergunta é que o diabo conseguiu fazer com que a linguagem na igreja fosse uma linguagem completamente distorcida. E aquilo que eu entendo que é bênção para a minha vida, muitas vezes eu encaro como uma ofensa. Você está me ofendendo, e vamos trabalhar sobre isso.
A gente precisa entender que o nosso objetivo aqui não é sair daqui como quem venceu um debate, mas para que o corpo seja curado. Irmãos, algumas frases são chaves, eu queria compartilhar isso conosco nessa manhã. A gente vai caminhando, vai entendendo, a gente vai aprendendo a viver a realidade daquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ter um corpo curado, nós precisamos poder falar a verdade e caminhar naquilo que o Senhor tem para nós. Enquanto estava preparando essa ministração, essa palavra conflito, isso mexeu muito comigo, porque na nossa cabeça nós precisamos evitar a todo custo o conflito. Eu falei, o que essa bendita palavra conflito significa? E a palavra conflito, ela vem do latim, que deriva, do verbo confligere, um pouquinho de italiano. Mas a palavra conflito significa significa junto, e fligere, golpear, bater e chocar. Literalmente, conflito significa choque, conjunto, colisão, embate direto. E nós estamos falando sobre a realidade que nós vamos enfrentar. Então, o conflito é um choque conjunto, é uma colisão, é um embate. Não é algo distante ou passivo. O conflito acontece quando duas forças se encontram no mesmo espaço e entram em uma determinada tensão. No sentido clássico, o conflito não nasce do ódio, mas nasce da proximidade. Irmãos, eu não tenho conflito com quem eu não convivo. Eu não tenho conflito com o guarda de trânsito que está fora, está fazendo o seu trabalho. Eu não tenho conflito com quem eu não me relaciono. Por isso, o que o texto está dizendo, para que haja um embate, para que haja esse choque, para que crie uma tensão, nós precisamos caminhar juntos. E só entra em conflito quem está perto o suficiente para colidir. Quando nós temos um acidente de trânsito, é porque dois carros conflitaram, eles disputaram o mesmo lugar, na mesma hora e no mesmo tempo. Houve ali então um conflito, ou seja, estavam muito próximos e colidiram. É daí que vem essa palavra, e a gente precisa entender que ideias vão colidir. Ah, mas eu gostaria de fazer isso dessa cor, o outro eu gostaria de fazer daquela. Isso o tempo inteiro acontece na nossa vida, isso é colisão. Valores colidem e pessoas também vão entrar em choque, colidir. Agora deixa eu te dizer uma coisa, conflito não é ausência de amor, conflito é uma presença de diferenças. E o que a gente precisa entender? O João, coloca o primeiro texto na tela, fazendo favor de novo aqui. Assim, em Cristo, nós que somos muitos, e por sermos muitos, nós precisamos entender que haverá conflitos o tempo inteiro, enquanto nós vivermos. E aí então é a presença de diferença. Com o tempo, essa palavra conflito passou a carregar sentidos como oposição de interesses, divergência de ideia e até uma tensão ou uma disputa, como um conflito interior. Mas o núcleo da palavra continua sendo o mesmo: forças em contato. Então, nós que somos aqui muitos em Cristo, formamos um só corpo. E eu queria trazer algo para nós nessa manhã, irmãos. Quanto nós queremos aprofundar o nosso relacionamento, os conflitos acontecerão. E conflito não é o problema, a questão é a maturidade com que nós tratamos os conflitos. Em que nós vamos discutir as nossas ideias, em que nós caminhamos tão junto que estamos esbarrando o tempo inteiro e precisamos resolver isso. E a gente precisa entender uma realidade: se duas pessoas caminham juntas, o conflito é inevitável. O que define se isso vai gerar destruição ou crescimento não é o conflito em si, mas como nós encaramos isso. Porque como corpo de Cristo, muitos membros formando um só corpo, nós vamos estar esbarrando o tempo inteiro.
Mas para que haja unidade é necessário que a gente supere esses conflitos, que a gente ouça sem se ofender, que a gente tenha liberdade e maturidade de entender que você não quer o meu mal, mas que você quer o meu bem, porque um corpo que não entra em conflito, que não diz as suas verdades em amor, é um corpo que não vai passar a sentir dor, e corpo que sente dor não é sinal de ser forte, é sinal de doença. E aí então nós precisamos entender que Deus quer fazer algo na nossa vida. Todas as vezes que nós evitamos um conflito, algo apodrece dentro de nós. Toda vez que um conflito é reprimido, haverá um momento em que esse conflito vai explodir, e aí vai soltar coisa para tudo quanto é lado. Mas quando nós enfrentamos um conflito com verdade, ele cura. E quando nós atravessamos por um conflito em amor, nós estamos amadurecendo. Conflito é encontro, é sinal de relacionamento vivo. Onde não há conflito nenhum, não existe profundidade e só um silêncio que é artificial. Abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 18. 1 Coríntios 12, 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então, veja bem, nós somos membros. A perna é um membro do corpo, o braço é um membro do corpo, o pé é um membro do corpo, a orelha é um membro do corpo. Cada um de nós ocupa um lugar. Mas, irmãos, não existe conflito no meu corpo quando a orelha se conecta com a minha cabeça. Não existe conflito de braço, antebraço e mão quando eles estão se conectando. E a gente precisa entender que Deus não criou um corpo uniforme. Um corpo não é feito pelos mesmos membros, mas por vários membros. E Deus criou a diversidade com um propósito. O problema não é ser diferente, mas o problema está quando nós interpretamos a diferença como oposição. Irmãos, quantas vezes nós estamos orando para eliminar a diferença no nosso meio? Diferença é algo que Deus criou. Por isso, não adianta nós ficarmos evitando conflitos e caminhando em direções opostas para que essas coisas não aconteçam. O que Deus precisa trazer sobre nós é maturidade. São pessoas que Deus está querendo levantar que não se ofendem com qualquer coisa. Por isso, não existe problema em ser diferente. Mas se eu olhar, puxa vida, por que eu não tenho o dom do meu irmão? Por que eu não canto como ele canta? Por que eu não falo como ele fala? Por que eu não tenho graça para dirigir a empresa como ele dirige? E tantos porquês na nossa vida. A questão que a gente vê é que Deus colocou cada um segundo a sua vontade, encaixado para fazer aquilo que se coloca necessário. Irmãos, algumas mentiras entraram no meio da igreja. Muitas vezes nós entendemos que a diferença de opinião é rebeldia, enquanto não é rebeldia, cada um tem uma maneira de enxergar, e glória a Deus, porque você enxerga diferente de mim. A igreja não é de muitos membros e todos eles têm a mesma função. E por muito tempo nós tentamos eliminar o outro, aquilo com o qual nós não concordamos, porque nós achávamos que isso era uma rebeldia, isso é um outro ponto de vista, e quem fez isso foi Deus, porque Deus quer pessoas de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações trabalhando e funcionando. Diferença de função, não é competição. Irmãos, ao fazermos parte de uma igreja, nós não estamos competindo. Tanto que se você se anula e não contribui, nós deixamos de receber uma parte importante que Deus colocou e que só você tem para representar no corpo.
Diferença de personalidade não é falta de espiritualidade, porque vem alguém aqui na frente, pula e canta, mas nós temos alguém que gosta de ficar sentado, quieto, no seu lugar. E aí a gente diz, puxa vida, o espalhafatoso ou espalhafatosa aqui na frente são ungidos por Deus, mas enquanto aquele que fica sentado ali no canto, igual um poste, é frio. E pode ser exatamente o contrário. Aquele que está quietinho no seu lugar, está orando, recebendo a graça de Deus, fazendo o que Deus o chamou para fazer, enquanto alguém que está aqui na frente, que pode estar pulando e fazendo outra coisa, não é um sinal de espiritualidade. Por isso que a gente precisa entender que foi Deus, de fato Deus dispôs, de fato Deus colocou, de fato Deus deu a habilidade para que cada um dos membros se encaixe no corpo segundo a sua vontade. Nós paramos de disputar espaços quando nós começamos a assumir a responsabilidade que Deus trouxe sobre nós. Isso sim é importante, isso sim traz conhecimento, isso sim traz sabedoria, isso sim traz gozo e maturidade na nossa vida, porque aonde há maturidade, há esse espaço para sermos sinceros e entendermos que os outros não estão entrando em conflito conosco, não é para nos ofender, é para que a gente possa crescer. Porque onde há imaturidade, aí qualquer confronto vira ofensa. Verso de número 21, 1 Coríntios 12, 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Mas às vezes a gente age assim. Você tem um ponto de vista tão diferente do meu. A mão está dizendo, olha, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Como que a mão vai pegar algo que o olho não vê? Como que o olho pode dizer para a mão, não, você é desprezível, você não faz parte, você pode ser desconectado. Aí o olho vê uma coisa muito boa, importante, o olho vê a água, e o corpo está morrendo de sede, mas se o olho disser para a mão, não preciso de você, não pode beber uma água fresca que vai trazer um refrigério para o corpo. Nem a cabeça pode dizer para os pés, eu ando em cima, você anda embaixo, em contato com o chão sujo. Porque não adianta a cabeça estabelecer um lugar para ir, se os pés não conseguem levar. Por isso que o texto está dizendo, nós não podemos viver o desprezo. O corpo não cresce ignorando as partes, ele cresce quando o olho diz, mão, você é tão importante, porque aquilo que eu consigo observar, você pega para mim. A cabeça precisa dizer para os pés, pés, vocês são preciosos, porque eu estou caminhando em uma determinada direção, só porque você está presente. Por isso que o Senhor quer fazer é integrar as partes, integrar as funções, para que haja crescimento. Por isso os membros, eles exortam, alertam, corrigem e chamam a responsabilidade. Eles não são problemas, são um sistema imunológico espiritual. Irmãos, na reunião de oração desta sexta-feira, Deus trouxe algo muito real e profundo para nós. Enquanto nós orávamos, depois nós nos reunimos aqui, e o Senhor estava falando algo de suma importância para nós. O que foi que o Senhor trouxe para nós? A semente, irmãos, é o evangelho que nós pregamos. A semente por si só contém em si a vida. A semente que nós semeamos é uma boa semente. Mas o Senhor trouxe algo muito forte para o nosso coração em relação a nós, igreja. A primeira coisa que a parábola do semeador ali de Marcos, Lucas e, se não me engano, Mateus trazem, era exatamente sobre uma realidade que às vezes nós ignoramos. A Bíblia diz que uma semente tem o poder. Mas a Bíblia diz que enquanto o semeador saiu a semear, uma parte que caiu, vieram as aves dos céus e colheram.
Nós oramos aqui nessa manhã, Senhor, declaramos os céus fechados, porque a semente que o Senhor vem dar para nós, as aves querem vir tomar, querem tomar aquilo que vai cair no seu coração, que se transforma em bênção para a sua vida. Depois a Bíblia fala de uma semente que caiu no caminho e ela nasceu rápida, ela cresceu, mas quando nasceu o sol, veio o sol e a queimou, porque essa raiz não teve conflitos o suficiente. A Bíblia diz que ela não tinha raízes profundas, e logo quando veio o sol, queimou. Irmãos, o ano de 2026 para nós, o ano da unidade, é um ano de aliança, em que a gente precisa realmente estabelecer uma aliança. Uma aliança tem preço, uma aliança custa. Uma aliança é um pacto que a gente faz para vivermos aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes, quando essas coisas não acontecem, nós perdemos a profundidade, não temos uma aliança e vivemos de uma forma rasa. Depois a Bíblia diz que uma caiu e nasceu, mas cresceu junto com ela algumas outras coisas. Vieram os espinhos e cresceram juntos. E a Bíblia fala que os espinhos são as coisas que o mundo traz para sufocar. Deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Para que você vai continuar ainda no meio desse povo? Ninguém gosta de você, todo mundo te despreza, todo mundo te ignora. As pessoas não te colocam no lugar devido que você deveria colocar. Abandona logo esse povo. E diz a Bíblia então que essas coisas vieram e essas coisas sufocaram, e essa árvore nunca deu fruto, nunca produziu absolutamente nada. Sabe o que Deus estava mostrando para a gente aqui enquanto igreja? Deus estava mostrando para a gente que não é o problema do evangelho, não é o problema da semente. O problema é o nosso coração. Duas coisas nós precisamos fazer. Nós precisamos fechar os céus para que o diabo não venha roubar a preciosidade da semente que Deus tem confiado a nós. E a segunda coisa, quando oramos aqui, o Senhor trouxe para nós, é que Deus precisa arar a terra do nosso coração. Sabe o que é arar? O Isaías, que é um geólogo, não sei, Isaías, a diferença dos dois lá, geógrafo, isso. Ele estava dizendo para a gente que arar a terra é uma maneira de tornar a terra saudável. E ainda na sexta-feira, enquanto orávamos aqui, o Senhor trouxe isso. Irmãos, nós temos coisas escondidas do nosso coração que nós temos socados para o fundo da terra. Nós temos coisas não resolvidas que a gente põe ali e tampa. Nós estamos te chamando para viver unidade, estamos te dizendo, é necessário haver uma aliança, e nas alianças conflitos vão existir, diferenças de ideia, mas nós não estamos nos opondo, estamos sendo um corpo que está tentando se unir, para que a gente fale uma língua, para que quando a fale e orar, absolutamente nada seja impossível de acontecer. Mas quando o Senhor vai mexer, a gente está dizendo, ai! Repita comigo, ai! Não ai assim. Diga comigo, ai! Ai! Muito bem. Quando uma terra é arada, o que o Senhor me mostrou de uma forma clara, essas coisas profundas que nós escondemos, medo, raiva, vergonha, desconfiança, embate, isso precisa ser tratado pelo Senhor e trazido para fora, porque o Senhor me mostrou que quando o sol bate nessas áreas escuras da nossa vida, aí há cura. O Isaías estava dizendo que o arado não é rasgar uma terra, é tornar a terra produtiva. Irmãos, o que o Senhor falou que Ele precisa fazer no nosso meio é isso. Deixar Ele ir lá no fundo e tirar daqueles ocultos, dos porões, das barreiras, dos castelos fortificados, fortaleza, aquilo que nós escondemos, e a gente não quer que Deus trate conosco. Se a gente não quer que Deus trate conosco, a gente quer continuar ainda com aquela coisa sufocada. O sol da justiça, que é Jesus, não pode entrar nesses porões e fortalezas da nossa alma e não pode nos tratar. E se não formos tratados, um corpo que não
sente dor. Não é um corpo que se torna mais forte, é um corpo que está doente. E um corpo que está doente vive isso aqui. É olho dizendo para a mão, sai para lá. É cabeça dizendo para o pé, não fica perto de mim. É a gente começando a escolher as coisas e achando que está tudo bem, está tudo normal, está tudo pronto. Meus irmãos, se você quebrar a perna e chegar no pronto-socorro, quem vai te atender é um médico que mexe com perna quebrada. Aí a gente chega no médico com perna quebrada e o médico vai colocar o osso no lugar, a gente diz para ele, ai, não toque na minha perna. Olhe os meus olhos, a minha cabeça, meu braço, olhe a minha pressão sanguínea, olhe qualquer coisa, menos aquilo que está estragado. A figura que o Senhor trouxe para nós era exatamente essa. Muitas vezes nós estamos escondendo sentimentos, coisas do nosso passado, não deixamos isso ser trazido para fora, porque nós achamos que nós seremos expostos, achamos que estamos que seremos envergonhados, nós achamos um monte de coisa que não tem nada a ver. Maturidade é o que o Senhor requer de nós, para dizer, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho limitações, mas me ajudem, irmãos, a vencer isso, porque esse é o papel da igreja. Eu me acho incapaz, eu me acho inapto, eu me acho um monte de outras coisas, e nós queremos te trazer aqui, impor as mãos sobre você e orar para que Deus traga clareza, revele a sua identidade. Mas se você não disser, ai, a gente não pode fazer nada. Se você não vai ao médico, você não pode ser curado. Se o Senhor não puder revirar a terra do nosso coração, porque a parábola diz que a semente que caiu na terra boa, irmãos, a semente é a mesma que veio o diabo e comeu, é a mesma que nasceu, mas não tinha raiz, e logo vindo o sol apodreceu e perdeu. É uma que deixou com que os espinhos, as coisas que todo mundo diz, você não merece, você não é bem visto, bem vista, não te dão o seu devido valor, sai logo e vai embora. Nunca produziu fruto, mas aqui caiu em boa terra. O que o Senhor estava mostrando durante a oração, que o problema não é a semente, o problema é a terra. O problema não são os conflitos, o problema é quando eu olho o conflito como competição e como ofensa pessoal. O problema é quando eu estou desprezando os outros, não querendo caminhar com eles. Irmãos, se nós não tratarmos essas coisas, não haverá crescimento. E por não haver crescimento, seremos um corpo doente. E um corpo doente não é um corpo forte, é um corpo doente. Pronto. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Por isso, esse ano será um ano de confronto, de conflito, de embate, mas em nome de Jesus. Conflito não está querendo dizer que tem alguma disputa ou alguma coisa errada. São algumas ideias que nós não pensamos da mesma maneira e todas elas são válidas. São pessoas querendo disputar o mesmo lugar com outra pessoa. Isso vai gerar determinada tensão, mas quando descobrirmos o nosso lugar, não haverá mais esse problema. Quando o confronto é feito com amor e verdade, isso vai proteger o corpo. Silêncio diante do erro não é amor. Silêncio diante do erro não é amor. Confronto sem amor não é cura. E amor com verdade, esse vai gerar restauração, que é o que o Senhor quer realizar no nosso meio. Por isso, eu queria me dirigir agora, de uma forma bem específica, para aqueles que têm relacionamento, cônjuges, pais e filhos, tios e sobrinhos, filhos e pais. A Bíblia fala sobre um casal na Bíblia que não entrou em conflito.
Eles eram como a torre de Babel. João, coloca Gênesis de novo para mim, por gentileza. A torre de Babel é que o povo era um e falavam todos a mesma língua. Existe um problema de sermos um, de acharmos que somos o mesmo membro, de acharmos que somos a mesma coisa e todo mundo deve agir assim, enquanto nós vimos que Deus dispôs cada um no seu lugar. Esse casal está na nossa Bíblia. Em Atos, capítulo dos Apóstolos, capítulo 5, não vamos ler, mas vocês conhecem, é a história de um casal chamado Ananias e Safira. Esse casal, ele era um só e eles falaram a mesma língua. Diz a Bíblia que eles venderam um terreno e eles queriam aparecer para todo mundo, como também entregando todas as coisas. Porque um pouquinho antes do final do capítulo de número 5, a Bíblia fala, ou depois, capítulo 6 eu acho, fala sobre Barnabé. Diz assim: havia um homem chamado Barnabé. Este, possuindo um campo, vendeu o campo e depositou o valor aos pés dos apóstolos. E diz também que havia um casal chamado Ananias e Safira. Eles deveriam divergir, eles precisariam entrar em conflito, mas eles evitaram o conflito. Eles se comunaram para fazer aquilo que era errado. Eles falaram assim: vamos vender o nosso lote? Vamos. Venderam por quanto? 500 mil. E vamos falar que nós vendemos por quanto? 200 mil. Vamos ficar com 300 mil, colocar o nosso lote no bolso. Eles não entraram em conflito. Eles foram um povo que falavam a mesma língua. Qual a mesma língua que eles falaram? A língua do engano. E porque eles não entraram em conflitos, eles morreram. Se nós nos calarmos diante desses relacionamentos que eu mencionei para você, nós morreremos. Porque silêncio em conflito não é sinal de força, é sinal de fraqueza, e fraqueza gera morte. A coisa que nós menos gostamos é de sermos confrontados, mas a coisa que nós mais precisamos é essa. Por isso que eu falei que o arado de Deus precisa entrar lá embaixo e tirar essas fortalezas de sentimentos, de ações, de coisas que nós temos. Isso gera morte, isso não gera vida, isso não gera cura, isso gera para nós a doença, a afirmação das coisas que nós queremos. São coisas que nós temos no nosso corpo e não tratamos. É aquela coisa que a gente gosta de coçar. Sabe um machucadinho que a gente tinha enquanto criança e que formava aquela casquinha do sangue coagulado? E assim que a casquinha estava pronta, o que a gente fazia? Ia lá e arrancava a casquinha para que ela continuasse sangrando, não houvesse cicatrização, porque a gente gosta dessas coisas. Ananias e Safira, por não confrontarem um ao outro, por não entrarem em conflito, não vou fazer isso que você quer, eu não vou mentir. E quando Ananias, o homem, chega diante de Pedro, o que é que Pedro fala? Ananias, por que você deixou o seu coração tentar o Espírito Santo? De quem era o terreno? Era seu. Se você quisesse vender o terreno e colocar fogo no dinheiro, você podia fazer? Podia. Por quê? Porque o terreno é seu. Se você quisesse jogar na rua para todo mundo, né? Quem quer dinheiro e jogasse aqui, você podia fazer isso? Podia. Se você quisesse pegar uma parte do dinheiro e dizer assim: olha, eu vendi um terreno, mas eu preciso de parte para abrir um negócio, para construir alguma coisa nova, mas eu estou colocando uma parte daquilo que eu vendi diante de você, você poderia fazer? Poderia. Quando não entra em conflito, o que é que isso gera? Doença, morte. Por isso eu falo aos cônjuges, aos pais com os filhos: pais, é necessário que vocês aborreçam os seus filhos. E filhos que estão aqui, peçam para que o pai de vocês lhes aborreçam. Embora tenha gente contestando aqui, balançando a cabeça, dizendo não, isso é saudável. Isso vai produzir cura. Isso vai produzir crescimento. Isso vai poder nos ajudar.
Sabe por quê? Nós aprendemos que isso talvez era um confronto que nos aborrecia, que nos chateava. Alguém está batendo de frente comigo. Isso não é algo ruim, isso é algo poderoso que nós precisamos. Eu preciso de ser confrontado, eu preciso de entrar em conflito para que eu seja alguém sarado. E quando Deus for mexer comigo, eu posso até dizer, ai. Vocês já viram brincadeiras que fazem aí de tudo quanto é forma? Ah, Deus está operando, e está operando, as pessoas brincam, né? Sem anestesia, porque está todo mundo dizendo, ai. Deixando a brincadeira de lado, o Senhor precisa mexer naquilo que está ruim, naquilo que precisa ser confrontado. E se a gente vai falar ai, a gente fala ai, mas a gente diz, Senhor, se o Senhor está operando na minha vida, quer tirar esses sentimentos, medos, inseguranças, comparações, afrontas que eu acho que são contra a minha pessoa para fora, para deixar o sol da justiça trazer clareza sobre isso, para ser tratado, sejamos homens e mulheres verdadeiros e digamos, Senhor, siga em frente, porque eu não quero ficar mais doente na minha vida e nem na minha caminhada. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 e 5, diz assim o texto, o amor, ele é paciente, ele é bondoso, não inveja, não se orgulha, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira e não guarda rancor. O que a gente tem aprendido, visto, falado e cooperado? A verdade em amor vai produzir a cura que nós precisamos. Quanto o amor governa, o confronto não visa humilhar. Quando estamos sendo confrontados, não é com o intuito de humilhar. A correção, ela não busca o controle. Olha, eu vou te falar isso, você precisa agir assim, assim, assim. Faça isso, isso, isso. Use essas coisas. Irmãos, Deus nos ama. E a Bíblia diz isso, que Ele já provou. Deus não nos controla. Por isso que às vezes a gente diz assim, tudo está no controle de Deus. Você pode mudar, você pode dizer que tudo está no governo de Deus. Porque o governador sabe ocupar um lugar e sabe dar as direções. As decisões são nossas. Nós não somos um carrinho guiado por controle remoto, que fazemos as coisas que Deus quer. Deus compartilha conosco o seu coração, as intenções, a direção da nossa vida. Se você vai responder ao desafio de Deus e agir com coragem, passar por isso é uma coisa, ou se você vai ignorar a direção de Deus e vai deixar com que o medo se instale, aí também é um problema nosso, não tem nada a ver com Deus. O amor tira o ego do centro do controle e coloca o bem do corpo como prioridade. Quem ama não confronta para vencer, confronta para restaurar. E é sempre assim que Deus age conosco na nossa vida, visando o nosso bem. Eu queria trazer isso para nós hoje, para que a gente pudesse entender que algumas etapas serão necessárias, mas ninguém aqui, e eu falo partindo de nós, pastores, não queremos expor você à vergonha, não queremos te humilhar, pelo contrário, mas se nós não deixarmos áreas da nossa vida serem tratadas, nós ficaremos no mesmo lugar. Por isso é necessário a gente pedir ajuda e a gente dizer, ai, mas deixar Deus trabalhar na nossa vida. Porque se você for olhar por toda a Bíblia, alguns confrontos levantados por Deus foram levantados para curar. E eu queria listar aqui, para a gente finalizar agora, alguns encontros que aconteceram na Bíblia, para que sirvam para nós de modelo, e para quando entrarmos em conflito, nós entendermos o que está por trás disso. O primeiro é quando Davi peca contra Batseba. Vem o profeta Natã e repreende a Davi. Vocês devem lembrar da história. Havia um homem com uma ovelha e havia outro com várias ovelhas.
E esse que tinha várias ovelhas, tirou a única ovelha desse homem. E Davi então dá a sentença: esse homem merece a morte. Irmãos, olha o confronto de Natã. Davi, este homem é você. O rei Davi poderia mandar matá-lo à espada, colocá-lo na prisão. Mas quando a gente entende que o Senhor quer restaurar o nosso coração, Davi diz: Natã, eu sou esse homem, eu pequei. Sabe o que é isso? É um coração confrontado para ser curado. Natã não expôs Davi publicamente, não chegou diante do palácio, dos seus oficiais, não fez isso na praça de Jerusalém, chamou Davi de lado. Ele o confrontou com sabedoria e verdade. Qual foi o resultado? Confissão sincera, perdão liberado e um coração quebrantado. O Salmo 51 é um salmo creditado a Davi. Sabe o que diz o Salmo 51? Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci de tão cansado que eu estava. Mas quando eu confessei o meu pecado, Salmo de Davi. E essa é uma realidade que nós encontramos. Um segundo exemplo que foi confrontado para que ele também pudesse ser restaurado. Pedro. Diz a Bíblia que Pedro foi visitar Paulo na região da Galácia. E chegando Pedro lá, Pedro falou: mas que cheiro bom que está aqui na sua casa. O que os irmãos estão fazendo? Espetinho de porco, de lombo, de costela. E Pedro sentou e comeu, mas que coisa maravilhosa. E ele ficou ali durante muito tempo comendo com os irmãos. Gente, lá em Jerusalém a gente não come isso, porque pela lei você não pode comer carne de animal que não tem o casco fendido, etc. e tal, beleza. Chegam irmãos lá de Jerusalém. Pedro se levanta e diz: vocês não podem comer esse tipo de carne. E aí em Gálatas capítulo 2, dos versos de 1 a 14, Paulo resiste a Pedro face a face, não por arrogância, mas para proteger o evangelho da graça. Ele fala: que teatro é esse, Pedro? Por que você está fazendo essas coisas? Quando o pessoal não chegou de lá, você sentava com os gentios, comia com os gentios, e ainda disse que a coisa estava boa. Mas por que agora você está dissimulando? Dizendo que não pode se sentar com os gentios. Qual foi o resultado? Logo depois Paulo escreve: dos dois ele fez um. Não tem mais judeu, não tem mais gentio, só tem filho de Deus. A unidade entre judeus e gentios, o legalismo perdeu a força, a verdade do evangelho precisava ser preservada. Vocês são salvos não é por aquilo que vocês comem. Se vocês comem carne de porco, se não comem, se vocês têm isso, aquilo, outro, se guardam as festas da lua nova, se vocês guardam os sábados ou não. A legalidade não podia prevalecer sobre o evangelho da graça. E Paulo então teve que levantar e se defender. Às vezes, confrontar um líder é salvar toda uma geração, como foi feito com Paulo e Pedro. A terceira coisa que a gente pode ver é uma cura de uma igreja que estava doente. A gente lê em 2 Coríntios capítulo 7, os versos de 8 a 11, uma carta enviada aos coríntios. E Paulo confronta: por que existem divisões entre vocês? Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu por um pouco de tempo.
Mas continuando, agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicadas pela nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação e não remorso. A tristeza do mundo produz morte. Outro exemplo, Judas Iscariotes. Hora que ele viu que ele entregou Jesus, mas que Jesus não se levantou como o Messias que iria libertar Israel de Roma, ele se suicidou. Ele não ficou triste para arrependimento, ele teve remorso. E essa foi a tristeza que gerou isso na vida dele. Quando Paulo confronta esses irmãos, Paulo está dizendo: existem divisões entre vocês, existe uma imoralidade tão grande, existe um orgulho espiritual, porque vocês têm todos os dons espirituais e acham que não necessitam de nada. A dor foi real, mas também o fruto foi arrependimento segundo o coração de Deus, um zelo renovado e uma igreja que amadureceu. Mas foi necessário alguém virar para a igreja e dizer: por que é que vocês estão andando desse jeito? Aí, de novo, em 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo de número 5, Paulo fala sobre um jovem que tinha na igreja, que na primeira carta ele escreveu: eu entrego esse jovem a Satanás, para que na sua carne ele seja provado, para que o seu espírito seja salvo. Era um jovem que estava dormindo com a sua madrasta na igreja. E Paulo diz isso: gente, nem no mundo de vocês, nem nas ruas de vocês, nem aí afora, isso é um tipo de coisa aceitável. E por que vocês não dizem nada? Mas se nós confrontarmos o jovenzinho vai sair da igreja. Paulo fala: então eu entrego o corpo desse jovem para Satanás, para que o diabo pise, espinhe, para quem sabe, um jovem desse que faz tamanha coisa, imoralidade, ele possa, com o seu corpo em tormento, se arrepender, para que haja salvação na sua casa. A disciplina foi firme, mas a restauração foi muito mais clara. Resultado, na sua segunda carta, Paulo diz: eu aceito agora aquele que foi disciplinado por nós. Por isso, irmãos, quando nós não disciplinamos alguma coisa que está errada dentro da nossa casa, não existe cura. Mas o que é que vão pensar? Irmãos, nós não vamos chegar ninguém aqui como se fazia em tempos passados. Aqui está o irmão adúltero que fez isso, etc. e tal. Nós agora estamos excluindo ele. Não, princípio. Sabe, a igreja aprende que disciplina não é rejeição. O amor completa o processo. Disciplina sem restauração é crueldade. E restauração sem disciplina é permissividade. Apocalipse, o início da sua carta, Jesus confronta aos líderes das igrejas por falta de amor, pecado tolerado, aparência sem vida e autossuficiência espiritual. Mas Jesus sempre oferece arrependimento, comunhão e promessa aos vencedores. O Senhor confronta porque Ele ainda se importa. No livro de Filemão, uma carta que nós temos aí, Paulo, ele também confronta para que haja reconciliação. Ele confronta Filemão. Paulo não impõe autoridade, ele apela para um coração confrontado. Qual que era o problema de Filemão? Ele tinha um irmão em Cristo que era escravo. Estava sendo tratado injustamente. Paulo não diz: dê-lhe carta de alforria, libere do estado da escravidão. Não, sabe o que Deus escreve? Olha, ele se tornou seu irmão em Cristo. Uma relação injusta é curada.
E o amor vence a estrutura social do pecado. Nem todo confronto precisa ser duro. Alguns precisam ser profundamente humanos. E por fim, o autor aos Hebreus faz uma exortação mútua no corpo. Hebreus, capítulo 12, dos versos 5 a 11, o 3:13 diz: o Senhor disciplina a quem Ele ama. E se não somos disciplinados, não somos filhos, nós somos bastardos. E quando o arado de Deus for passar, diga ai, porque a disciplina do Senhor dói. Mas se não doer, não seremos corrigidos, não seremos treinados, e o que o Senhor quer produzir em nós é justiça, santidade e uma vida saudável no corpo. Por isso, uma igreja madura exorta, uma igreja saudável se escuta e uma igreja unida se corrige. Unidade não é igualdade, é interdependência. Não somos iguais, mas somos responsáveis uns pelos outros. Não pensamos tudo igual, mas caminhamos no mesmo propósito. Não evitamos confronto, aprendemos a confrontar com amor. Por isso, um corpo unido fala a verdade, um corpo saudável, ele suporta a correção, e um corpo maduro entende. Confronto, ele não divide, ele cura. E quando o corpo vive assim, o mundo não vê apenas uma organização, mas o mundo vê vida, verdade e a glória de Deus se manifesta, e a evidência de que nós somos um, ela vem à tona, e o mundo entende que nós somos a igreja do Senhor, porque nós caminhamos em unidade. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Eu sei, irmãos, que, como eu disse para vocês, é natural nós existirmos a isso. E talvez como sociedade nós escolhemos a vida inteira evitar essas coisas. Porque às vezes é difícil a gente poder olhar nos olhos e trazer a correção para o irmão. Às vezes nós achamos que nós somos incapazes. Às vezes nós achamos, mas fulano de tal é tão superior a mim. Sendo que a Bíblia não coloca absolutamente nada disso. O que Jesus falou é: se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai e fala com ele. Se ele te ouvir, você então sarou, trouxe cura. Irmãos, nós não estamos acima de nada, nem de ninguém. Não estamos em um pedestal do tipo, ninguém pode falar nada, nós vamos rejeitar. E a gente precisa entender que confronto não é conflito, é cura. E a gente tem fugido da nossa cura. Mas o Senhor precisa entrar nesses lugares, sabe? Fortalezas do nosso coração. Sobre isso, não conversa comigo. Não quero falar sobre isso. E é exatamente aí que o Senhor precisa entrar. Medos, traumas, impactos que nós sentimos na nossa vida, que muitas vezes nos aprisionam. Na minha casa a gente usava uma expressão: esse aí é igual o bicho do mato. O que é bicho do mato? Bicho do mato é alguém que não sabe conversar, alguém que não sabe distinguir absolutamente nada. Tudo que fala, ele rebate, ele ataca. Ele é um animal selvagem, feroz, que não deixa chegar perto. Isso é indomável, isso não tem jeito, isso não tem cura. Sabe, minha oração por nós, e quando o Senhor me trouxe isso, é que a gente possa baixar realmente as nossas guardas. Irmãos, eliminar barreiras, entendendo que isso é um processo de cura de Deus. O Senhor não quer envergonhar ninguém. Para isso, na cruz do Calvário, Jesus morreu.
E muitos dizem que ele morreu nu, porque diz a Bíblia que eles rasgaram as suas vestes, como era uma túnica de uma única costura, não sei, repartiram ali para não perder um pedaço do pano. Eles dizem que a tradição que coloca aquela fralda, né, ali em Jesus, mas ele foi exposto à vergonha para que nunca mais a gente sentisse vergonha. Então por que você ainda sente vergonha? Por que você ainda tem esses sentimentos que militam na sua vida, no seu corpo? Não aceitamos como nós somos, não aceitamos a nossa aparência, não aceitamos o nosso jeito. Estamos igual Moisés, né? Nunca soube falar, nunca foi eloquente, mas Atos diz que ele foi capacitado em toda a ciência da época. Ele tinha mestrado, doutorado e pós-doc pela Universidade Federal do Egito. Sabia todas as coisas. Sabe? Eu sei, irmãos, que é difícil, não falo que é fraco, porque nós lutamos com isso em todo o tempo. Por que você está falando comigo desse jeito? Você está achando que você é melhor do que eu? Você está querendo me envergonhar? Não, eu estou te falando a verdade em amor, em particular. Não estou te expondo à igreja, não estou deixando todo mundo saber alguma coisa que você fez. E é assim que a gente precisa caminhar, entender e viver. Minha oração, irmãos, é essa: Senhor, tira de nós esse peso. Porque, irmãos, enquanto igreja, nós fechamos o espaço aéreo para que as aves dos céus venham tentar roubar essa semente que Deus tem plantado no nosso coração. Mas a terra do seu coração só pode ser arada se você permitir, se você se expor, se você realmente nos procurar e falar: olha, ore por mim, me ajude, tem alguma coisa que não está muito certa, eu estou avançando igual um bicho feroz, mas na verdade é porque eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu já sofri demais e não queria sofrer de novo. Irmãos, aqui é um lugar de cura, mas a cura dói. E porque a cura dói, a gente precisa treinar a dizer o quê? Ai. Ai! Não é ai. Ai! Ai! Mas não fuja jamais do processo que Deus quer estabelecer na nossa vida. Esse é o ano da unidade, que é o ano da aliança, que é o ano de não evitar conflito, de ser confrontado. Irmãos, a visão de a visão de João no livro da Revelação, do Apocalipse, é isso. O Senhor sabia o que estava acontecendo. O Senhor disse: eu sei que você foi construída na casa de Satanás, mas você está perseverando. Mas o que eu tenho contra ti? Irmãos, se o Senhor pudesse vir aqui hoje e falar o que Ele tem contra nós, como que nós sairíamos nessa manhã? Bicudos, com aquele beiço? Não concordo com as coisas que Jesus está falando sobre nós. Ou a gente ia agradecer: Senhor, muito obrigado. Porque para uma das igrejas, Jesus falou: você se acha o suficiente, mas você é cego, pobre e nu. Mas Jesus não expõe a coisa e vai embora. Aconselho que de mim você compre colírio para os seus olhos. Esse é o nosso Senhor. Irmãos, eu faço um convite para nós enquanto igreja. Vamos deixar ser tratados pelo Senhor. Isso é amor. Deus não corrige bastardo. Bastardo é um que é filho, mas não é legítimo, foi feito por fora, não participa da aliança, sabe? Caminha lá do seu jeito.
mas o Senhor nos ama tanto que Ele não desistiu de nós. Talvez a gente possa não saber como isso vai acontecer, mas se abra, deixa sair as coisas do porão, para Jesus, o sol da justiça, trazer luz e nós nos tornarmos uma boa terra, que não rejeita a semente, porque acha que isso é um confronto, é uma afronta, mas entendendo, Senhor, se é o processo que o Senhor quer realizar na minha vida, amém, porque eu quero olhar para o meu corpo, eu quero ver as cicatrizes, entender que isso já foi tratado, não dói mais. Às vezes a gente até lembra das cicatrizes, mas a gente não sente mais aquela dor, porque o Senhor quer fazer algo na nossa vida. Aleluia. Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Entendemos, Pai, que muitas vezes aquilo que é profundo, que escondemos, é o que precisa ser tratado, mas a gente resistiu até agora, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, e não sabemos mais para quanto isso vai. Mas se o Senhor quer fazer isso conosco, dá-nos, Senhor, essa sensibilidade no nosso coração. Nós proibimos Satanás de roubar essa semente, fechamos os céus sobre a nossa vida para as aves de rapinas celestiais, conhecidos como demônios, roubarem a semente que o Senhor tem plantado no nosso coração. Mas nós não queremos simplesmente ficar observando a semente, admirando-a e dizendo o quanto ela é bonita, o que ela poderia fazer. Nós queremos ver essa semente germinando na boa terra do nosso coração, para produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Senhor, precisamos olhar ao redor para que os espinhos, o mundo não venha nos sufocar. Senhor, as mentiras de que não prestamos, não somos honrados, não somos reconhecidos, não somos validados, isso cai por terra em nome de Jesus, porque nós queremos que cada irmão se levante na unção, se levante no poder e na graça, e venha ser tudo aquilo que o Senhor planejou aqui no nosso meio, enquanto igreja, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos abertos e dispostos a sermos tratados pelo Senhor. Nós estamos, ó Pai, abertos a acolher qualquer palavra, assim como Jesus falou sobre as igrejas do Apocalipse. Fala, pais, aborreçam seus filhos, filhos sejam aborrecidos pelos seus pais, cônjuges aborreçam um ao outro, que não sejamos como Ananias e Safira, mas que a gente possa caminhar para o crescimento e para o bem comum, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, vá na paz, na graça, em nome de Jesus.